E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo. Dessa vez eu decidi fazer esse vídeo aqui para falar de uma coisa assim que acabei de ver na internet e que é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, cara. Muito tempo que eu já venho falando sobre isso. Eu, como uma feminista, né, tenho pensamentos, ideologias de feminista, me considero uma feminista porque tenho pensamentos feministas, ideologias feministas, apesar de nunca ter pego na marreta mesmo, assim, pra ir carpinar um campo, né? O que eu quero dizer assim, eu nunca pus a mão na massa, né? Nunca pratiquei isso de ir pra rua ou fazer uma parte de alguma campanha, de alguma ONG, alguma coisa assim. Mas eu já debati muito e já defendi muito pontos que as feministas defendem. E a minha ideologia, a minha forma de ver as coisas é bem para esse lado. E aí, vendo esse vídeo, cara, é uma coisa que eu sempre falei, eu sempre comentei isso com as pessoas que eu conheço, que eu converso, que eu tenho intimidade para conversar sobre isso, né? E é foda porque dentro do feminismo, a maioria das feministas não acha legal, bacana esse tipo de pensamento que eu tenho. E eu até entendo o porquê delas pensarem dessa forma. O que eu tô querendo dizer é que as feministas, elas não acham legal as feministas ter raiva de mulheres, ter raiva ou rancor ou sei lá, qualquer sentimento negativo contra outras mulheres que têm um pensamento não feminista. Ou a pior, né, que defende os red pill, que defende o machismo, e pessoas assim mais conservadoras que defendem uma ideologia que é um dos motivos ou que pode causar o machismo. Porque para elas são mulheres que já estão com a cabeça lavada, já está com a cabeça feita, né? Foi feita uma lavagem cerebral. São mulheres que às vezes ainda não conseguiram enxergar o que eu acho improvável. Ou são mulheres que não têm, sei lá, cara, não tem coragem para enfrentar a realidade e aí prefere ficar no conforto, porque querendo ou não é mais fácil aceitar, né, as coisas do que lutar contra. Mas eu não, cara, eu sempre tive um pensamento assim, uma visão diferente, que é o que elas não indicam, né, vamos dizer assim. Eu já não curto, assim, eu sempre tive um pouco de raiva de mulheres que é contra o feminismo, que é antifeminista. Por quê? Porque, mano, pra mim é a mesma coisa de uma pessoa que é negra falar que não existe racismo. Ou ser contra, ou ser antirracismo. Esse antirracismo, ou ser contra pessoas que são antirracistas, sabe? Ser a favor do racismo, pra mim é a mesma coisa. Porque, cara, são pessoas que sofrem aquilo. Ou que já viram pessoas à sua volta sofrendo aquilo. Ou que em algum momento da vida já sofreu aquilo. E aí uma mulher que é contra isso, cara, pra mim é basicamente a mesma coisa, sabe? Porque a gente que é mulher, mesmo que de forma indireta, direta a gente não tenha passado, de alguma forma indireta a gente já passou. Se não foi com a gente já viu nossa irmã, nossa mãe, nossa amiga, alguém passando por isso. E é muito dificilmente a gente mesmo já não passou por isso, sabe? E é complicado porque isso é uma coisa que, cara, vai defender elas, vai defender filha delas, vai defender neta, vai defender bisneta, vai fazer um mundo melhor para a próxima geração. No caso, para as mulheres, né, da geração dela, para ela e para da próxima geração. E elas lutam contra isso, sabe? Então eu tenho raiva assim, cara. E aí eu tava olhando na internet e aí me deparei com um vídeo do Thiago Schultz, que é o chefão ou um dos mais inspiradores dos Red Pills.
que é o Calvo do Campari, né, o famoso Calvo do Campari, que ele foi preso e porque tentou estuprar e agrediu a namorada, né? Tô vendo a reportagem, ela dando a entrevista aqui. E aí na hora eu pensei comigo uma coisa que eu sempre pensei, assim, das mulheres que são antifeministas e que defendem esse tipo de homem, sabe? Existe até a lei de Red Pill, gente, sabe? E eu sempre pensei isso, eu pensei, cara, essas mulheres, elas não sabem o absurdo que elas estão fazendo, sabe? É um absurdo elas ser a favor dessas coisas, de homens machistas, de Red Pill, de conservadores. E achar que no feminismo não é necessário, que as feministas só querem aparecer, não sei o quê. É um absurdo, cara. Um absurdo. É até a hora, eu sempre pensei assim, até a hora que algo aconteça com elas, desse tipo. Daí elas vão começar, vai cair por terra, elas vão começar a entender, sabe? E infelizmente aconteceu, né? Essa moça, na hora que eu tava olhando pra ela, eu fiquei pensando, mas como que uma mulher consegue se relacionar com um cara que é red pill? Como que uma mulher consegue se relacionar com um cara que é red pill, que é machista e fala isso abertamente, explicitamente, descaradamente, diretamente, sabe? Como que essas pessoas, essas mulheres têm coragem de se relacionar com homem assim? Elas não têm medo, sabe? Parece que, sei lá, não sei o que tem na cabeça. É óbvio que vai apanhar, é óbvio que vai, né, sofrer as coisas, né, cara? E dito e feito, né? Foi o que aconteceu. Essa menina, ela se relacionou com esse cara do Campari, o Calvo do Campari, e aí o que deu? Não é muito difícil de juntar, de fazer um cálculo, né, cara, de que 1 mais 1 é 2, né? Um cara que ele é machista, que ele rebaixa as mulheres, fala que as mulheres têm que ser submissa, que as mulheres são menos do que o homem, isso e aquilo, que invalida a mulher, que fala que a mulher trata a mulher como objeto e tal. O que uma mulher espera de um homem desse, né, cara? E ainda por cima, essas mulheres são as mesmas que são contra o feminismo, são as mesmas que acham bonito o homem desse jeito, que defende. É realmente muito complicado, cara, sabe? E eu sempre, às vezes, na hora da raiva, eu até falava assim, cara, essas mulheres merecem passar por isso, porque daí só assim vai cair a ficha, né? Mas assim, eu não desejo isso pra ninguém. É na hora da raiva mesmo, você vê as mulheres falando absurdos, assim, né, e ser contra o feminismo e tal, e falar merda pras feministas, que você, na hora da raiva você pensa, pô, essas mulheres aí, elas tinham que tomar no rabo pra elas acordar pra vida. Mas não é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, né? Agressão, essas coisas ninguém merece, nenhuma mulher merece isso. Mas é o meio que que iria acontecer, né, cara? Essas mulheres, elas defendem esse tipo de coisa, é uma coisa que não tem como, né? É uma coisa você quer falar que é uma coisa das meninas que acham bonito os caras são bandido, né? É óbvio que uma hora vai se dar mal, sabe? Tipo, é a mesma coisa essas mulheres. Enfim, o que eu queria trazer pra esse vídeo, gente? Eu queria trazer pra esse vídeo é que mulheres, vocês não se relacionem com um cara assim, que já fala de forma bem direta e clara que são machistas. Red pill, incel, conservadores demais, que acham que a mulher tem que ser submissa e ele tem que mandar e ela tem que apenas acatar. Se o cara já tem esse pensamento, o que você acha que vai te acontecer? No mínimo você vai levar chifre e ele vai achar que você tem que ficar quieta. No mínimo ele vai controlar toda a parte financeira e você não vai poder apitar em nada. No mínimo o cara... E o máximo vai acontecer isso daí, ó. Entendeu? Uma agressão porque o cara acha que você é uma propriedade dele. Então é isso que eu queria trazer, sabe assim? Caramba, sei lá, é meio óbvio que essas coisas vão acontecer, sabe? Com essas mulheres, porque elas estão com caras que têm esse perfil. Infelizmente. E aí eu queria entender o porquê que essas mulheres são dessa forma, cara, sabe? Sim, sabe que o cara é desse jeito, que explicitamente já falou que é machista, que é red pill, que é incel, não sei o que, e vai lá se relacionando com o cara. É complicado, olha o que aconteceu, né?
não é uma coisa assim que eu sei que eu tenho que tentar controlar isso dentro de mim, mas eu acho um absurdo uma mulher ser contra o antifeminismo, sabe? Porque ser contra o feminismo, quer dizer, porque as feministas elas só defendem as mulheres, sabe? Os direitos das mulheres, a segurança da mulher. Eu não entendo por que uma mulher seria contra algo que beneficia ela, sabe? Que faz bem pra ela. Por mais que elas não queiram ser feminista e ajudar as feministas a lutarem contra essas coisas, porque tem medo, porque não tem coragem, porque é o que eu penso dessas mulheres, que são mulheres covardes, que são mulheres que já estão com a cabeça super lavada. É isso que eu penso, sabe? Assim, eu acho que eu não tenho explicação na minha cabeça, deve ser isso. Ou que não entenderam muito bem do que é feminismo, sei lá. Enfim, gente, é isso que só queria trazer mesmo pro vídeo, um vídeo bem curto. Como eu falei, esse canal ele é um tipo de vlog, né, sobre das coisas que eu penso, como eu vejo as coisas, críticas, tal. E também para fazer as pessoas refletirem, né, assistir os meus vídeos e analisar e refletir, né. E, mano, olha isso, sabe? É lamentável uma coisa dessa, cara, é lamentável. Mas infelizmente, né, o machismo ele também não vem assim na cara do cidadão, né? Às vezes a pessoa vem como um príncipe encantado vindo a cavalo branco e depois com o tempo ele vai mostrando a verdadeira face, infelizmente. Só que se você já tá vendo na cara, na primeira vez, você olha pro cidadão e o cidadão já tá mostrando na cara dele que ele é isso, cara, o que você espera, moça, sabe? Sai dessa. Procure pessoas homens que são contra esse tipo de atitude. Porque é muito mais provável que ele não seja dessa forma, sabe? É muito mais. É uma pessoa que tem atitudes assim. Os homens têm uma atitude contrária a isso, que acha que a mulher tem que ter respeito, que a mulher tem tanta autonomia quanto o homem, que não é menos do que eles, que a mulher também pode ter autonomia de decidir as coisas, de que não tem que ter essa diferença, que a mulher tem que ficar na cozinha e na casa enquanto ele decide ir trabalhar fora, isso, sabe, ter essa regra assim, essa coisa quadrada como era antigamente, esse pensamento antigo, sabe, de que a mulher serve só para cuidar de filho e casa, enquanto o homem gerencia todo o resto e trabalha e cuida do financeiro. Nada contra, não é que isso é errado, mas são apenas assim, que o homem, a mulher tem que ser submissa, enfim. Isso daí são apenas sinais, assim, no meu ver, que podem indicar que provavelmente as chances de ser um homem que ele é machista, que ele vai querer te controlar e achar que você é propriedade dele é maior. Entende? Então, se o cara já tá falando na tua cara que ele tem esse pensamento, que ele é assim, que ele é incel, não sei o que ele é red pill, mano, o que você espera, sabe? O que você espera de um cara desse, cara? Corre, corre. Corre de gente assim, sabe? Procura aqueles caras que entendem o lado da mulher, que respeita a mulher, que vê a mulher na mesma altura, que não acha que a mulher tem que ser submissa, que a mulher também tem autonomia, sabe? Que a mulher tem a liberdade para escolher se ela quer ser mãe, se ela não quer ser mãe, que ser dona de casa, se quer trabalhar fora, como companheira e não como propriedade dele, sabe? Que ele vai mandar e desmandar, e que ele tem o direito de pôr a mão, ou sabe, ou qualquer outra coisa, sabe? Porque infelizmente a gente tá no século XXI, mas essas coisas ainda existem, né? Tinha que ser uma coisa que tinha que ter ficado lá no passado, mas infelizmente até hoje ainda tem esse pensamento antiquado, né? Pensamento besta do homem. Por quê? Porque tá enraizado na cultura, tá enraizado na religião, na sociedade em si. Mas é isso aí. Fui. Até o próximo vídeo.